Êxodo capítulo 2, versículo 1 em diante. Amém. Diz assim o texto sagrado: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com Joquebede, uma descendente de Levi. Ela concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, colocou-o nos juncos à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto nos juncos, enviou uma criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, para que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e amamenta-o para mim, pagarei o teu salário. Joquebede tomou o menino e o criou. Até aí o nosso texto. Sente-se, por favor, amado irmão, e mantenha o seu texto aberto, esse texto tão maravilhoso da palavra de Deus. Amém. Há um paralelo muito grande entre a maternidade de Joquebede e a maternidade da mulher cristã nos nossos dias. Claro que existe um ambiente muito diferente, há uma distância aqui de aproximadamente uns quase 4.000 anos, uma cultura diferente, mas o mesmo amor da maternidade e as mesmas verdades e princípios que a maternidade cristã dos nossos dias precisa ter, se fazem presente naquele momento. Joquebede foi uma mãe no momento mais crítico da nação de Israel, no Egito. Eles já são escravos ali há 400 anos, e nesse momento, há quase 400 anos, e nesse momento ela fica grávida, quando logo em seguida tem um decreto do rei de Faraó, dizendo, ordenando que todos os meninos que nascessem, os próprios egípcios dos hebreus, os próprios egípcios deveriam tomar essas crianças e lançá-los no rio, para que morressem afogados. Então, diante de uma situação tão terrível, é justamente nesse momento que Joquebede, a mãe de Moisés, fica grávida. Imagina a grande apreensão que essa mulher não tem, a pressão em que ela não se encontra diante desse momento tão difícil. E assim também existem muitas pressões, existem muitos desafios para as mães dos nossos dias, e eu acredito que temos todos nós muito a aprender com Joquebede. Talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem sobre Joquebede, ou tenha passado pelo texto de Êxodo capítulo 2, assim rapidamente, sem parar para meditar na vida desta mulher extraordinária. Você que é filho, deve aprender aí dessa grande mãe e da sua própria mãe, o exemplo do sacrifício, da dedicação, do empenho.
Você que é mãe, tantos princípios aqui no nosso texto, para você que está exercendo a maternidade, e você que ainda irá exercer a maternidade também, aprendendo já desde antes como agir em fé, mesmo diante de tantos desafios. E a primeira coisa que nós aprendemos com Joquebede é que antes de mãe, toda mãe é uma mulher e deve ser uma mulher de Deus. Antes de ser mãe, deve ser então uma mulher de Deus. É o que vemos em Joquebede. Joquebede, esse nome significa glória a Deus. É interessante porque no momento em que Joquebede está vivendo, e nós vamos ver o próprio filho dela, Moisés, com 80 anos de idade, quando Deus o encontra ali na sarça, o povo de Israel não sabe qual é o nome de Deus. Moisés diz para o Senhor: Senhor, quando eu for lá dizer que o Senhor vai libertar o povo não sabe qual é o seu nome. O que eu vou dizer? E aí tem aquele texto extraordinário, quando Deus diz ali na sarça, dizendo: Moisés, você vai dizer que eu sou o Eterno, que é a ideia do nome Yahweh ou Javé, eu sou o que sou. E é interessante que o nome de Joquebede já traz essa lembrança maravilhosa do próprio nome de Deus, já traz no próprio nome dela a lembrança do Deus Todo-Poderoso, desse Deus eterno, a quem deve ser dada toda a glória. E Joquebede então carrega esse nome que lembra o único e glorioso Deus, o nome que revela o princípio mais importante da vida cristã, uma vida para a glória de Deus. Então o nome Joquebede já expressa não apenas no nome, mas a vida dela, a atitude dela, no momento tão difícil que ela vai enfrentar, expressa uma mulher que antes de mãe é de fato uma mulher de Deus, uma mulher de fé, uma mulher cristã, uma mulher que confia no Senhor da glória, e isso vai ter uma implicância direta na vida dela como mãe, essa fé que antecede essa maternidade. Ela é da tribo de Levi, essa tribo que Deus vai escolher para servir ao templo, para trazer o cuidado com tudo aquilo que é sagrado, e dali vem todo o culto, toda a adoração, todo o louvor, o ensinamento das Escrituras Sagradas vai nascer justamente dessa tribo, que é a tribo de Levi. O próprio Moisés, que é da tribo de Levi, que vai receber os 10 mandamentos e toda a lei de Moisés, enfim, essa família. E aqui Joquebede, de uma forma muito especial, é uma pessoa que já está lidando com essa preocupação com o que é sagrado, com aquilo que pertence ao Senhor. Ela é uma mulher de um relacionamento intenso, poderoso com Deus. A própria atitude dela, que vemos no texto, revela uma fé extraordinária, uma fé muito bonita, principalmente no momento tão difícil de ver o seu filho entregue à morte, diante do perigo iminente de colocar aquele filho naquele cestinho e deixá-lo ali. A gente vê aí já uma atitude extraordinária de fé. E a maternidade saudável, irmão, minha irmã, deve se desenvolver, deve ser exercida sobre a glória de Deus. Nós estamos diante de um momento em que uma maternidade tóxica se desenvolve e se multiplica no mundo. Mulheres que têm exercido uma maternidade negligente, permissiva e muitas vezes abusiva. Não são poucos os casos que a gente fica assim, boquiaberto, estarrecido, principalmente porque o que a gente espera da mãe é sempre uma atitude de amor, de proteção, de provisão, de cuidado, de amparo, né? A gente tem essa expectativa extraordinária em relação às mães, e tudo que vem o contrário choca a gente, deixa a gente muito chocado,
Mas a maternidade cristã saudável sempre está presente uma mulher temente a Deus. E é isso que vemos em Joquebede. Então, mãezinha, o seu relacionamento com Deus vai ser determinante para a sua maternidade. O seu relacionamento com Deus vai ser expresso na maneira como você educa os seus filhos, na maneira como você lidar com os seus filhos, que você direciona os seus filhos, no seu relacionamento com os seus filhos, o seu relacionamento com Deus, a sua vida em Deus vai falar diretamente no seu relacionamento com os seus filhos. Então, é muito importante que você possa ter uma vida intensa de oração, de um relacionamento profundo com o Senhor, não apenas na maternidade, né, antes de ser mãe, mas também como mãe. Como mãe, você deve ter esse relacionamento vivo com Deus. É a cruz de Cristo que vai sustentar esse amor que é tão exigente, né? O amor que a mãe entrega é um amor tão exigente. Fala-se do amor incondicional, que é o amor de mãe. E da onde essa mãe vai beber esse amor? Aonde essa mãe vai se nutrir de um amor incondicional para entregar um amor ainda mais puro, mais poderoso, mais forte, que não seja o amor de Cristo? É nutrida pela graça de Deus, pelo amor de Deus, é que você vai conseguir amar ainda mais os seus filhos e exercer essa maternidade cristã de forma tão poderosa. Toda mãe precisa ser uma mãe de oração, assim como uma mãe cheia da Escritura Sagrada, porque ela tem uma missão de conduzir seus filhos na santa presença de Deus. A mãe tem essa responsabilidade, essa missão tão poderosa de levar os seus filhos, de guiar os seus filhos. Então, uma mãe que não apenas fala de Deus, uma mãe que não apenas tem Deus em seus lábios, mas uma mãe em que seus filhos podem ver Deus na sua vida. Poxa, quantas vezes eu vejo a minha mãe em oração, eu vejo a minha mãe debruçada nas Escrituras, eu vejo a minha mãe adorando ao Senhor. Então, os filhos precisam ter essa percepção, que é uma mãe que não apenas fala de Deus, alguma coisa de Deus aqui ou ali, mas uma mãe onde eles veem a presença de Deus, uma mãe que está buscando a presença de Deus, e não apenas uma mãe que diz: oh, meu filho, Deus te abençoe, né? Aquele costume antigo, né? Bença, mãe, Deus te abençoe, que é muito bom, mas que os filhos te vejam de joelho, em adoração, com a Bíblia na mão, né? Uma mãe que conhece as Escrituras, que tem sempre uma palavra de Deus, que tem um texto bíblico para dar ao seu filho, que tem um provérbio bíblico para dizer para o seu filho, para orientar, né? Para que os filhos venham beber dessa fonte de sabedoria, que é a palavra de Deus na vida da sua mãe, diante de um mundo tão difícil, né? Os filhos crescendo com tantas coisas na cabeça, e às vezes o filho já está velho, o filho já está grande, já está crescido, você é avó, mas precisa você não deixou de ser mãe, e precisa guiar os seus filhos, os seus netos, nesse caminho tão precioso, que é o caminho de Deus. Então há uma missão aí para uma vida inteira, não uma missão para um pedacinho da vida, né? Não, acabou, chegou aos 18 anos, acabou. Não, a maternidade, ela vai seguindo aí, de uma forma diferente, ela vai seguindo na vida dessa mulher. Mas é interessante que a mulher, essa mãe, ela precisa ser uma mulher cheia de Deus, porque antes de mãe, ela é uma mulher. E a gente vê que a mãe, aquela que está cuidando, ela precisa de ser cuidada. Nós falamos isso muito essa semana, como a semana aí do Dia das Mães. Nós oramos pelas mães aqui no projeto, toda vez que nos encontramos, oramos pelas mães. E eu estava dizendo para os meninos, né, para as crianças do projeto, estava falando para eles: olha, não é justo um Dia das Mães, né? Não
As mães precisam de serem cuidadas, porque elas estão cuidando da gente. Então a gente precisa cuidar dessa mãe, a gente precisa ajudar, lavar louça, arrumar as coisas. Não existe essa questão da obrigação dentro de casa. Eu falei para eles, você pode ter uma tarefa fixa para fazer, mas você precisa sempre estar atento à sua mãe. Às vezes sua mãe está cansada. Se você vê um brinquedo espalhado, carta. Se você vê uma louça na pia, lava. Se você vê um quarto desarrumado, arruma. Se você vê uma roupa para ser estendida, vai lá e estende. A sua mãe não pediu e ela não precisa pedir. Você precisa estar sensível à sua mãe. E às vezes nós filhos não temos essa sensibilidade. Às vezes a gente vai adquirir essa sensibilidade mais velho. Mas eu estava falando para eles, já desde pequeno, fique sensível à sua mãe, as necessidades dela, porque quem cuida precisa ser cuidado. E você, mãe, como pessoa, às vezes tem tristezas, tem dores, tem sofrimentos, tem traumas, tem momentos e tem crises dentro do seu coração, momentos de tristeza. Você precisa da presença de Deus em sua vida, porque uma mulher ferida é uma mãe ferida, e uma mãe ferida é uma mãe que vai transmitir essa ferida para os seus filhos. Então você precisa de Cristo Jesus. Você, mãezinha, precisa da graça de Deus. Você, mulher, precisa do amor de Cristo em sua vida, para que você não venha a viver com essas questões sem solução dentro de você. E você vai exercer uma maternidade que vai ter essas doenças sendo expressas no relacionamento com o seu filho. Quem cuida precisa ser cuidado. Você precisa desse cuidado, do grande amor de Deus na sua vida, para que você possa sair de dores, de traumas, de conflitos e mágoas, por meio do amor, do grande amor de Cristo. Uma mulher ferida será uma mãe ferida com filhos feridos. Que antes de mãe, seja você, querida, uma mulher que encontrou o amor e a salvação em Cristo Jesus. Seja cheia do Espírito Santo, cheia do amor de Deus. Faça isso em primeiro lugar por você mesma e em segundo lugar pelos seus filhos. Amém? Essa é a primeira lição que a gente encontra em Joquebede. Joquebede era uma mulher de Deus. Suas atitudes mostram como ela era uma mulher cheia da graça preciosa de Deus. Mas também Joquebede, ela tem uma maternidade, e a maternidade dela é muito bonita. Olha aí o versículo 2 do nosso capítulo. A ordem que foi dada por Faraó é algo terrível, né? Joquebede concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Diante dessa ordem terrível que o Faraó dá, ela tem esse menino, e é interessante porque você encontra aqui esse menino, e ele é formoso aos olhos dela. A mãe sempre é assim, ela sempre vê uma beleza no filho que ninguém mais vê. Ninguém vê aquele menino bonito daquele jeito. A mãe tem um olhar, ela tem um olhar de beleza sobre o seu filho que ninguém mais tem, né? Ela tem um olhar, ela tem uma percepção de amor, de paixão pelo filho aqui, não apenas o menino, mas a menina também, enfim, mas os seus filhos. Então a mãe tem esse sentido natural de amar o seu filho, mas você vê, diante da ameaça do rei, né, ela tem um sentido de proteção, de provisão, de cuidado para com o seu filho, e mesmo colocando sua vida em risco, porque era a ordem do rei. Ela esconde o menino, ela já tem 2 filhos, ela tem Miriam, que é a filha mais velha, depois vem Arão, né, que é o seu menino mais velho aí, e logo depois de Arão, pouco tempo depois, vem o decreto do rei. Ela engravida e fica aí com Moisés nessa situação tão complicada, né, tão difícil. E o olhar dela
Moisés, né, é de esconder, de proteger o seu filho, e é exatamente isso, o senso de proteção se multiplica na vida de Joquebede, que desobedece às ordens do rei, coloca sua vida em risco por causa do seu próprio filho. Ela, para proteger seu filho, ela desobedece a ordem do rei, colocando sua vida em risco para poder guardar essa criança. E parece que esse é um dom que Deus deu a toda mulher. Você vê que em qualquer cultura, em qualquer época da história da humanidade, esse senso de cuidado, de proteção, é natural da mãe fazer isso, proteger, prover, cuidar, zelar do seu filho. Quando uma mulher age fora desse padrão, ela está agindo contra a própria natureza de Deus, porque o sentido natural é esse. O sentido natural da mãe é justamente isso, é amamentar o seu filho, é cuidar do seu filho, e não apenas isso, né? É protegê-lo e guardá-lo. E os filhos, eles não apenas se alimentam do leite materno, o filho se alimenta da alma da sua mãe, do carinho da sua mãe, do amor da sua mãe, dessa proteção maravilhosa que a mãe lhe dá. Então é uma relação tão bonita, tão maravilhosa, única. Não existe um relacionamento que possa se igualar ao relacionamento de mãe e filho. Existe um relacionamento maravilhoso entre um pai e o seu filho, que também é um extraordinário, maravilhoso, completam-se aí as duas coisas, mas cada relacionamento desse tem especificidades que são inigualáveis, são insuperáveis, que você, minha irmã, possa entender que o seu filho bebe não apenas um leite materno, mas ele bebe da sua alma, ele bebe do seu amor. O seu amor vai fortalecer, o seu amor vai cuidar, vai amparar a vida do seu filho. O seu amor será proteção, provisão, cuidado sobre a vida do seu filho, né? É inestimável o amor e o cuidado de uma mãe por seu filho. Os filhos, então, se alimentam dessa mãe totalmente, né? Uma mãe cheia de Deus levará os seus filhos a serem cheios de Cristo, né? Eles se alimentam da sua alma, eles se alimentam do seu amor, do seu caráter, do seu temperamento, mas eles também se alimentam da sua fé em Deus. E isso é tão importante. Quantos grandes homens de Deus tiveram mães que foram mulheres de Deus? Na Bíblia está cheio disso, né? A Bíblia está cheia dessas experiências maravilhosas de mães cheias da glória de Deus, e seus filhos também da mesma forma. Eu lembro de Isabel, né? Aquela a esposa de Zacarias, que já era bem idosa, não podia ter filhos, e Deus abençoou aqueles velhinhos lá, e eles tiveram filhos já na velhice, e o texto diz que ela foi cheia do Espírito Santo, logo ali em Lucas, nos primeiros capítulos, e diz que João Batista, no ventre dela, também foi cheio do Espírito Santo. Que beleza, irmão, que coisa linda, uma mãe cheia do Espírito, um filho cheio do Espírito, e todos eles ficam cheios do Espírito Santo nesse encontro de mães. Ela encontra com Maria, que é prima dela, e Maria cheia do Espírito, e Jesus cheio do Espírito no ventre de Maria. E que comunhão extraordinária de mães, aquele encontro de mães com filhos cheios do Espírito Santo. Irmão, que coisa preciosa, que beleza. É o que Deus deseja para a vida de toda mãe. Mães cheias do Espírito Santo, verdadeiramente cristãs, tendo filhos cheios da glória de Deus. Eu acho lindo aquele texto, um dos textos assim que eu acho muito bonito, de 2 Timóteo, quando Paulo escrevendo para Timóteo diz: eu lembro da tua fé sem fingimento, a tua fé que não usa máscaras, uma fé verdadeira, Timóteo, que você tem. Que primeiro, essa fé que está no seu coração, ela primeiro esteve em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu tenho certeza que ela está no seu coração. A mesma fé que estava no coração da avó foi transmitida para o
coração da mãe e agora é transmitido para o coração do neto. Irmãos, é essa a vontade de Deus. Isso é uma maternidade cristã, isso é uma maternidade saudável, isso é uma maternidade bíblica. Essa é uma maternidade para a glória de Deus. A maternidade cristã, ela transcende a ideia da maternidade natural, porque além de amar o filho como qualquer outra mulher, como qualquer outra mãe ama seu filho, a mãe cristã, ela tem um olhar espiritual para com o seu filho. Ela tem um cuidado que uma mãe natural não teria, a de ver em seu filho a glória, a imagem de Deus, a preocupação com a salvação, com a plenitude do Espírito Santo na vida do seu filho. A maternidade cristã é ainda mais bela, mais nobre do que a maternidade natural, que é esta maternidade que toda mulher pode ter. A maternidade cristã, ela vai além dessa maternidade natural. A terceira coisa que podemos aprender com Joquebede é que ela exerce uma maternidade cristã, mesmo nos desafios. Olha o versículo 3: não podendo, porém, esconder mais o menino por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, colocou-o nos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Quando você olha o final do capítulo 1, olha na mesma página, provavelmente onde você está, no finalzinho do capítulo 1, versículo 22, diz o quê? Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, Faraó mandou a todos os egípcios fazerem isso. Fazerem o quê? A todos os filhos que nascerem aos hebreus, meninos aí, lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. Esse foi o decreto do rei, que os meninos fossem lançados no rio. O objeto aqui de Faraó é enfraquecer a nação hebreia, que em número estava superando os egípcios. Então era enfraquecer a nação. Sem homens, esse povo não tem como ir para a guerra, não tem como ter força física e resistência diante dos hebreus. E obviamente, se você mata os meninos, você mata aquela geração de meninos, você acaba com esse povo, porque não tem mais como reproduzir. Então essas mulheres vão ter que casar com outros povos que ali estavam, e então vai acabar essa identidade do povo hebreu. Então é uma ação de atingir a identidade do povo, aqui fazendo uma crueldade como essa. Então, diante do decreto do rei, que se aproxima e se torna inevitável, Joquebede não tem mais como esconder esse menino. O menino já tem 3 meses, ele chora alto, não tem como ela esconder mais. Todo mundo viu a barriga daquela mulher. Cadê essa mulher? Cadê esse menino? Esse menino já está com 12 meses e não nasce. Como é isso? Já passou o tempo desse menino nascer, essa mulher sumiu, e agora a gente não vê essa criança. Então ela já não consegue mais ocultar o menino, e ela em fé vai e faz, com certeza, olhando para a história, inspirada em Noé, aquele homem de fé tão maravilhoso, ela fez uma arquinha para o seu bebê. Do mesmo jeito que ela afetou com betume para a água não entrar, né, por dentro e por fora, espera aquilo secar direitinho, bem vedado, bota o menino dentro, não simplesmente joga a criança no rio, mas ela coloca naquela arca como uma ação de fé, de proteção, colocando a criança nas mãos de Deus, para dizer: olha, Senhor, aqui está o meu filho, eu já não tenho mais como fazer, mas eu espero a tua mão poderosa em toda essa situação. Você, minha irmã, não tem que fazer uma marquinha para o seu filho, você precisa levá-lo à cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a cruz que nós devemos levar os nossos filhos, é a cruz que a mãe cristã deve levar o seu filho,
diante de todo o perigo, né, que nós vemos no mundo. Aqui tem a Joquebede diante do desafio, e o desafio das mães de hoje em dia também não é pequeno. Nós temos muitos perigos que rondam a vida da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, que são os filhos e que precisam da ajuda da mãe. E muitos desses perigos vêm envolvidos, vêm no embrulho do entretenimento. O vape, e aí para as mães entenderem, né? O cigarro eletrônico, que o pessoal, que a moçada diz que é vape, né? Então tem o cigarro eletrônico, tem o narguilé, e a gente tem falado para os meninos, olha o perigo desse negócio, uma síndrome aí que está matando. Mostramos uma menina adolescente, saída da adolescência, 20 e poucos anos, comprou um vape, um cigarro eletrônico, teve uma síndrome que está cada vez mais aparecendo entre os usuários de vape. A menina agora vai ter 10 anos de vida ligada a um aparelho, porque queimou os pulmões dela, o líquido que está dentro do cigarro eletrônico, queimou os pulmões dela. Enfim, é um negócio extremamente perigoso, o narguilé junto. Enfim, nós temos a pornografia, nós temos a violência, nós temos ideologias aí que estão por aí, que são extremamente destrutivas. Então os nossos desafios, os desafios da maternidade estão presentes, e a mãe precisa estar antenada no que está acontecendo. Você tem que ler sobre esses assuntos em que seus filhos vão estar envolvidos. O que está acontecendo? Quais são as coisas que estão aí se passando? Você precisa estar antenada, mãezinha, em tudo isso, para dialogar com o seu filho, para orientar o seu filho. Porque quando as modas vêm, por exemplo, há uns 5 anos atrás, quando veio o cigarro eletrônico, começou a ficar mais popular no Brasil, todo mundo, juntamente o narguilé, dizendo o seguinte: não, isso não faz mal, pastor. Olha, isso aí não faz mal nenhum, não tem nada, não tem pesquisa, não tem nada que diga que isso faz mal. Isso aí, o pessoal está usando o vape para parar de fumar. Só que as pesquisas mostram que o cigarro eletrônico é pior que o cigarro tradicional. Então a gente precisa estar orientado, a gente precisa estar antenado, a gente precisa estar plugado para poder orientar os nossos filhos e antecipar para os nossos filhos os temas atuais. Então a gente tem que estar viajando na internet aí de vez em quando, procurando esses modismos, lendo sobre o assunto, vendo para argumentar, para orientar, para conversar com os nossos filhos. Você não pode estar ali, seu filho não pode te dar um banho na internet, não. Você tem que estar adiantado a ele. Não, eu não sei mexer nesse negócio. Aprende para você poder dialogar com seu filho, porque ele está viajando na internet. O ambiente dele, o mundo dele é a internet. Você tem que estar dentro do mundo desse menino, dessa menina, desse adolescente, desse jovem. Você tem que estar antenado nisso daí. Você não pode ficar, não, é meu filho que fica fazendo as coisas para mim, eu não sei mexer nisso. Aprende a mexer e se adiante a ele. Não fica para trás, não, porque você precisa orientar o seu filho. Você precisa nortear essa pessoa para mostrar para ele quais são os caminhos certos e errados, para eles poderem ver que a mãe deles tem o que dizer. A mãe está antenada, está plugada, não apenas no Instagram, mas nos assuntos que estão por aí, né? Desafio para a gente aí, para não ficar para trás. Então, ela vai preparar a marquinha, e nós, irmãos, e você, mãezinha, precisa levar seu filho à cruz de Cristo. A missão, a grande missão da maternidade cristã, a grande missão da mãe cristã, não é, em primeiro lugar, trazer um ambiente saudável para o filho dentro de casa, que é uma coisa fundamental e importantíssima. A roupa lavada, bem passada, a comida bem feitinha, bem temperadinha, né? Aquela casa arrumada direitinho, o amor, o beijo, o abraço, os elogios, tudo isso tem que estar no pacote assim, e por você ser uma mãe cristã tem que estar em um grau maior.
Mas a sua missão de mãe cristã é levar seus filhos a amar a Deus. Essa é a grande missão que você tem. É fazer dos seus filhos homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. A sua missão, mãezinha, e deve ser intencional: meus filhos precisam conhecer o Salvador que é Cristo Senhor. Os meus filhos precisam nascer de novo. Os meus filhos precisam se apaixonar por Cristo. A mesma fé que estava na avó, na mãe e agora no neto. Esta vida cheia da glória de Deus. Essa paixão por Cristo. É isso que você, mãe, precisa transmitir ao seu filho. Que desafio extraordinário. A mãe cristã, ela tem essa missão suprema de apresentar a Cristo Jesus para o seu filho, para o seu neto, para as crianças que estiverem ao seu redor. Minha irmã, que Deus use a sua vida poderosamente, que Deus use você, para que os seus filhos conheçam o grande amor de Cristo Jesus, logo ali na primeira infância. Paulo dizendo para Timóteo, ele diz: você conhece as sagradas letras desde a infância, Timóteo. Interessante que a palavra infância ali é a palavra para o bebê que ainda está no ventre, ou o bebê que é recém-nascido. Veja, Lloyd e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo, a intencionalidade delas de transmitir à criança, logo depois de nascer, as Escrituras Sagradas, cantar, ensinar, contar as histórias, mostrar a natureza para esse menino, mas não apenas mostrar a natureza, mas o Deus que tudo criou, levar esse menino a orar. Como, irmã, não tem nem como dimensionar a importância de uma mãe que ensinou seu filho a orar. Não apenas porque ela ensinou, olha, você repete aqui, não, mas ensinar essa criança a expressar do seu próprio coração a oração, a adoração, levar o seu filho a ler as Escrituras, se apaixonar pelo texto sagrado, a conhecer o Deus que se revela nas Escrituras. Admirado, irmão, de meninos, 10 anos de idade, 11 anos de idade, você já ouviu histórias básicas da Torre de Babel, de Jonas, histórias ali que são emblemáticas para as crianças. Nunca ouvi essa história. Mas você não vai para a igreja? Eu vou na igreja tem anos, mas eu nunca ouvi essa história. Mas seus pais não são cristãos? São, mas eu nunca ouvi essa história. O que está acontecendo? Não podemos permitir isso. Minha irmã, você tem essa missão maravilhosa. Agarre essa missão de todo o seu coração. Dessa missão depende a vida do seu filho. Sabe, antes de você levar ele para o barquinho, antes de você levar ele para a escola, leve esse menino para Cristo Jesus o Senhor. Leve ele para a cruz, leve ele para o Salvador, leve ele a amar esse grande e maravilhoso Deus que você ama, que você seja inspiração para o seu filho. Esse privilégio que você tem de apresentar o grande amor de Deus para o seu filho. É lindo, né? A história, quando a mãe de John Wesley, Susan Wesley, ele descrevendo na biografia, escrevendo essa história maravilhosa, que uma das primeiras lembranças de John Wesley foi um dos maiores avivalistas do século XVIII, 1736, quando o avivamento tomou a Inglaterra e depois atravessou o oceano, foi para a Nova Inglaterra, os Estados Unidos. Tudo começou com a mãe de John Wesley botando ele para dormir, as lágrimas caindo dos seus olhos, e essa é uma das primeiras lembranças que John Wesley tinha na sua vida. A mãe dele chorando,
balançando ele, ninando ele, orando a Deus, dizendo: Deus, salva o John, salva o John. Que coisa extraordinária. A vida, o metodismo, né, que foi uma denominação que nasceu de John Wesley, porque ele era muito metódico. Toda aquela estrutura foi desenvolvida pela própria mãe dele. Teve 19 filhos e os vizinhos diziam: nem parece que tem menino, tem criança nessa casa. 19 filhos, mas uma mãe que era muito organizada, tinha um tempo semanal com cada filho, para estar especificamente com cada filho, conversar com o filho, olhar nos olhos e dialogar com aquele filho, conversar, ouvir, falar com cada filho. Ela fazia isso, e tinha um dia da semana que John Wesley não conseguia fazer outra coisa. No dia que a mãe dele tinha escolhido para ficar com ele, naquele momento, a única coisa que ele conseguia fazer depois de adulto era escrever para a mãe dele, naquele dia, naquele horário da semana que a mãe dele tinha com ele. Veja a marca poderosa de Deus na vida de John Wesley, mas quem levou isso foi a mãe dele. Veja, irmã, a influência poderosa que você tem de ensinar seu filho a orar, de ensinar seu filho a ver esse Deus maravilhoso. E por último, é o poder da maternidade cristã que Joquebede exerce sobre a vida do seu filho. Versículo 6, abrindo, viu uma criança, e eis que o menino chorava, teve compaixão dele. Este menino é dos hebreus, concluiu a filha de Faraó. Então disse sua irmã: logo Miriam, vem e se aproxima. Quando vê que a filha de Faraó pegou o cestinho, ela já se aproxima da filha de Faraó, e aí pergunta para ela: queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? Ela já empurrou o menino para a mulher, né? Para que te crie a criança, né? Respondendo no versículo 8, respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a menina, e obviamente chamou a própria mãe do menino, né? E então disse a filha de Faraó: leva este menino e amamenta ele para mim, pagarei o teu salário. Joquebede tomou o menino e o amamentou, isso aí, e o criou. Agora veja quanto tempo, né, uma criança amamenta. Olha, eu acho que ela prolongou isso o máximo de tempo possível, certo? Se você estivesse no lugar de Joquebede, você sabia que depois que esse menino desmamasse, ele ia para o palácio, você não ia nunca mais ter contato com esse menino. Imagine como Joquebede não aproveitou cada instante de todo dia com aquele menino. E assim, querida irmã, você também deve estar com seus filhos, porque às vezes a gente olha assim e fala: não, mas eu tenho tanto tempo, né? Eu não tenho esse prazo limite, né? Então eu estou tranquila nesse processo. Não pense muito assim. Graças a Deus você não está no lugar de Joquebede, mas 75% do que seu filho vai ser o resto da vida está pronto entre 7 e 10 anos de idade. Entre 7 e 10 anos de idade, 75% do que ele vai ser o resto da vida, em personalidade, caráter, temperamento, está pronto. Veja, você tem essa primeira década de vida, quer dizer, um grande trabalho. 75% do seu trabalho vai ser nessa primeira década de vida. Que coisa! Então veja, você tem pouco tempo, e aí você, minha amada irmã, deve aproveitar esse tempo, como Joquebede deve ter aproveitado cada momento de todo dia, para deixar, para abraçar, para elogiar, né? Para cuidar, para brincar, para sorrir, para se apaixonar por ele, para fazer seu filho se apaixonar por você, né? Essa comunhão, esse relacionamento maravilhoso, que esse laço tão intenso, tão profundo. Então, minha irmã, aproveite cada instante de todo dia. Aproveite, porque esse tempo vai se esparcer, esse tempo vai acabar. E conforme a criança cresce, menos tempo tem com você. Quanto mais seu filho cresce, menos tempo sob as suas asas ele
Então você precisa aproveitar cada instante para construir, aqui é a segunda coisa, uma identidade cristã no seu filho. Tudo que Faraó queria era tirar a identidade do povo de Israel, era tirar essa identidade da nação de Israel, atingindo os meninos. E aqui, meu irmão, Joquebede tinha pouco tempo, eu não sei quanto tempo ela amamentou, 3 anos, talvez tenha amamentado essa criança, mas enquanto ela teve a oportunidade, ela com certeza falou de Deus, do Deus de Israel, do Deus dos hebreus, porque aqui nós vamos ver que Moisés, lá na frente, quando ele tem 40 anos, ele vai dizer: eu não quero mais ser um egípcio. Ele era um dos homens mais poderosos do mundo, ele era príncipe da maior nação do mundo, do maior exército do mundo, da nação mais rica e poderosa do mundo, e ele abriu mão de tudo aquilo, porque ele queria Cristo Jesus, diz o livro de Hebreus. Ele abriu mão de toda a riqueza e dos prazeres que ele poderia ter no Egito, por causa de Cristo Jesus, porque ele olhava para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem implantou isso no coração dele? Quem colocou isso na alma de Moisés? Em tão pouco tempo, haveria aqui uma decisão: ou Moisés seria um egípcio, ou ele seria de Deus. E você, minha irmã, tem a mesma coisa com seus filhos: ou seus filhos vão ser mundanos, ou eles vão ser cristãos. Que você aproveite cada dia, cada instante de todo dia, cada momento, para você implantar na vida do seu filho esse grande amor de Deus, esse grande e eterno amor de Deus, esse conhecimento das Escrituras. Não fazer do seu filho um religioso, por favor, não faça isso. Ensine seu filho a orar de coração, a expressar de coração orações a Deus, a adorar a Deus, ter momentos de adoração junto. E não importa se seu filho já é um adolescente ou jovem, ele precisa experimentar, ele precisa ter experiência ainda mais na adolescência, na juventude, experiências de adoração, de comunhão, de aprofundar nas Escrituras Sagradas, de oração. Isso tem que ser assim, contínuo, tem que ser uma coisa de uma realidade do dia a dia. Você não põe aquele almoço tão gostoso todo dia na mesa, aquela comida bem temperada, bem caprichada. Oh, querida, faz o mesmo com a vida espiritual do seu filho. Traga textos para ele, traga canções para ele, tem momentos de adoração junto com o seu filho, de oração profunda junto com o seu filho, todo dia, porque esse é o alimento espiritual. Você precisa prover esse alimento espiritual. Você precisa, minha amada irmã, colocar essa identidade cristã na vida do seu filho. Se você não fizer, quem é que vai fazer? Isso é mais importante que todos os diplomas que o seu filho vai ter na vida. Isso é mais importante do que todo o dinheiro que seu filho pode ganhar na vida, querida. É isso que ele vai receber de você, que ele não vai receber de mais ninguém. Essa identidade cristã. Que Deus use a sua vida poderosamente, minha irmã, poderosamente, para você ser esse instrumento de Deus. Não deixe o tablet, não deixe o celular, não deixe a internet criar seu filho e seu neto, não. Aí eu quero um pouco de sossego. Não, fica aí com o tablet, com o celular, e deixa o menino no tic-tac lá, fazendo esse negócio, lá vendo o negócio o tempo todo. Não, meu irmão. Às vezes um trabalho dentro de casa pode esperar. Mais importante é que você traga o alimento espiritual para o seu filho. Mais importante que uma casa lavada, limpa e tudo isso que é importante, mais importante é a vida espiritual do seu filho. Pare um pouquinho, deixa aqueles afazeres para lá um pouquinho e vai lá nutrir o seu filho do grande amor de Deus, da presença de Deus, dessa identidade. Não deixe, minha amada irmã, de ver os pontos positivos do seu filho e de investir para que
ele possa desenvolver a vida dele, as habilidades, os talentos, os dons, mas tampouco deixe de corrigir as falhas dele. A Bebel estava lendo para mim que uma pesquisa mostrou que o comportamento de um filho piora 800% na presença da mãe. Jesus Cristo. Piora 800% da presença da mãe. Deixa eu te dizer uma coisa, minha amada irmã. Tem um ditado em inglês que diz o seguinte: que a mãe deve amar com amor duro. Veja, é amor, mas é um amor duro. Aquele amor firme. Aquele amor firme. Eu acho, quando eu ouço assim as histórias dos meus tios, do meu pai falando da minha avó, Davina, ela tinha 12 filhos, teve 13, mas um faleceu logo depois que nasceu. Não tinha esse negócio de que quando seu pai chegar, não, resolvia com aquela negona mesmo. Era uma mulher negra, gorda, e ali piava era com ela mesmo. Mulher cristã, de oração, cheia do Espírito, mas o negócio pegava era com ela. Não tinha quando o seu Eduardo chegasse, não, era com ela. E não tinha menino, não tinha menino, não tinha homem, não tinha ninguém. Todo mundo piava na dela. Esse amor firme. Não tenha medo de corrigir, não tenha medo de abraçar, de beijar, elogiar, mas também não tenha medo, minha irmã, de corrigir o defeito do caráter do seu filho, de impor limites. Faça isso, isso é tão saudável, isso é tão bom, ele vai te agradecer o resto da vida, lá na frente. Aquele puxão de orelha, aquela disciplina, aquele castigo, aquele não tão importante que vem de você, minha irmã, tão importante, vai salvar a vida dele. Então não tenha medo de exercer positivamente, com todo amor, mas também com firmeza, esse amor, essa disciplina, essa correção. Isso é uma bênção para o seu filho. Que Deus use a sua vida e que o Senhor te abençoe, minha irmã, e te fortaleça para que você possa realizar a tarefa mais nobre e importante da sua vida: ser uma mãe verdadeiramente cristã. Amém? Vamos orar, fique de pé, por favor. Eu queria orar pelas mães de uma forma especial nesta noite, tanto